Então, vou começar, né? Opa. Eu agradeço a todos, né, a todas, né, a presença de vocês, né, por ter aceitado esse convite. Eu vou me apresentando e depois vocês, cada um, vão se apresentar, certo? Então, eu sou Cristiane, todo mundo já sabe, sou bióloga, administradora da empresa Replante Consultoria Ambiental, Gestão e Educacional. Nesse período de isolamento, todo mundo está ouvindo direitinho? Dá para ouvir? Estou. Sim, perfeito. Nesse período de isolamento, a gente está se reinventando, né? Com esse isolamento, essa pandemia. E um dos temas que eu estou trazendo para esse mês de junho é a sustentabilidade. Que aí no dia 5 de junho é o Dia do Meio Ambiente e a gente vai sempre conversar com trabalhos relacionados à sustentabilidade. Então, para isso, eu trouxe um tema interessante, essa super live que a gente estou falando, já tem um mês, né, com vocês, essa super live, não sei. Então, o termo sustentabilidade é usado para definir ações e atividades humanas que visam suprir as necessidades atuais dos seres humanos para não comprometer as gerações futuras, certo? Então, esse conceito de sustentabilidade tem origem na Suécia. Eu sei. Sua conexão está. Vocês estão me ouvindo direitinho? Está instável, eu não sei. Estou. O conceito de sustentabilidade, ela surgiu na Suécia, né? Em Estocolmo, em 1972, certo? E numa conferência das Nações Unidas, né, em 5 de junho de 1972. E, posteriormente, surgiu, em 92, outra conferência aqui no Rio de Janeiro, né, no Brasil, Rio de Janeiro, que foi a Rio 92, a Eco 92, certo? E deu origem a um outro conceito, que é o desenvolvimento sustentável, certo? E daí, tá me ouvindo todo mundo? Acho que tá, né? E daí veio três tópicos importantes daí, que foram a economia, o meio ambiente e a questão social, certo? Aí surgiu também a Agenda 21, que é muito importante, né? E foi um compromisso assinado por vários países, um compromisso de todos os países, a maioria dos países, do mundo todo, para as soluções dos problemas ambientais, certo? Então, com essa introduçãozinha, eu queria que vocês se apresentassem, né? Dos países e o nome, onde vocês moram, e fala um pouquinho. Eu moro aqui, né? Eu moro aqui há 16 anos em Palmeiras, na Chapada Diamantina, e venho fazendo os trabalhos de consultoria aqui na região, principalmente na Chapada mesmo. E eu acho que esse tema é muito pertinente, principalmente agora, nesse período. E eu queria ouvir de vocês aí, como eu convidei vocês para essa conversa, esse bate-papo, sobre os países, né? Os respectivos países que vocês moraram ou que moram, né? A gente pode começar agora com a Argentina, né, Gabriela? Aí depois tem a sequência, eu passei para vocês a sequência, e vocês apresentam e falam dos países um pouquinho, né? A gente tem um tempo de 40 minutos, a gente pode falar, depois a gente volta para mais alguns questionamentos. Combinado? As outras duas, não sei, porque não apareceu, não deu para vir, mas é isso. Aí a gente vai conversando. Aí, Gabriela, da Argentina. Aí você começa, Gabriela, por favor. Oi, boa tarde. Tudo bom? Então, eu sou Gabriela, já tenho aqui na Argentina, moro na Argentina, em Mendoza, há 17 anos. Sou formada no Brasil em administração de empresas, trabalhei muito na área de cooperação internacional, também fiz um mestrado na Espanha, tive 2 anos lá, e depois que eu me casei, aí eu vim morar aqui na Argentina.
tive que mudar a minha profissão, porque eu tive que me adaptar a outro país, outra cultura. Trabalhei um pouco na minha área, mas vi que tive muita dificuldade de inserção laboral, né, na questão de trabalho. Então, eu falei, o que eu poderia fazer que seja relacionado com o Brasil, a minha área? Então, eu entrei num professorado de português, cursei professorado de português e hoje eu sou professora da carreira de professores de português na Universidade Federal de Mendoza. Eu moro em Mendoza. Então, já tem 5 anos que eu estou na faculdade e eu conheço o Cris também faz bastante tempo, de Lençóis, eu sempre visito Lençóis, né? E ficamos sempre em contato através de Renata, que é minha irmã. e aqui estamos para hoje tocar esse tema da sustentabilidade. Mendoza é uma cidade sustentável e depois eu vou contar para vocês em que área que eu escolhi para falar um pouquinho e tal. Ok? Tenho 2 filhos, que são brasileiros e argentinos. De Pili tem 12, Pedro 14, já são pré-adolescentes 2. Bom, quero saber de vocês agora. Aí segue para o Chile, né, Renata? Seria a próxima. Renata? Renata, tá ouvindo? Está parado. Tá mudo, tá mudo. Seu Tá mudo seu microfone, Renata. Tá travado. Seu microfone. Não, ela tá com o microfone mutado. Tá fechado o seu microfone, tem que abrir agora. Pronto, E agora tá... sim. Pronto. É só para apresentar agora? Ou pode... Se apresente, né? Se apresente aí que você morou, no caso, no Chile. Quantos anos? Eu morei no Chile. Hoje eu sou Renata. Boa tarde a todas. Sou agrônoma. Morei um tempo na Chapada. Conheço o Cris. Já trabalhamos juntas. E antes eu morei um período... Eu morei em vários países. Morei inclusive aí em Mendoza, onde a Gabriela, minha irmã, mora. Mas eu morei mais tempo no Chile, que foi no período de 2002 a 2004, mais ou menos. Né? Nesse período. Hoje eu moro aqui no sul da Bahia. Itabuna, que é perto de Ilhéus, a terra do cacau, Jorge Amado. Então, eu morei lá no Chile, nesse período. Eu era recém-formada, né? E lá eu acabei trabalhando na minha área. Eu fiz alguns cursos durante o período que eu cheguei, fiz uma tramitação do meu certificado de agrônoma. Esses primeiros meses eu fiz essa tramitação da minha profissão no país. E fui fazendo alguns cursos técnicos nas universidades próximas. Eu morei na 6ª região, que é uma região principal de produção de frutas e também tem uma mineração maior do Chile, subterrânea, em Rancagua. E eu morei nessa região, que era de importância agrícola, que tinha muito a ver com a minha profissão. E no fim do ano eu trabalhei no período de safra em um órgão do governo com inspeção fitossanitária de frutas, muito parecido com o Ministério de Agricultura aqui no Brasil. E depois que eu fui para Mendoza e fiz essa especialização lá em horticultura, onde a Gabriela hoje mora, e eu já estou aqui no Brasil desde 2005. Eu retornei aqui para o Brasil e aí estou aqui no sul da Bahia, já passei pela Chapada, sou um pouco nômade. Depois vou falar um pouco da sustentabilidade do Chile. E é isso. O que mais? É isso. Aí agora a gente deixa... Jeane saiu. Cadê Jeane? Aí, Jeane. Agora é você, Estados Unidos. Fala um pouquinho. Tá mudo o seu. Desculpa. Eu falei, eu tô aqui. Eu tava ali do lado, mas eu tô ouvindo tudo a apresentação da Renata. Tá, entendeu? Então... eu sou a Jeane, né? Eu tô morando aqui nos Estados Unidos tem 4 anos, vai fazer 5 anos, já tá caminhando.
não sei se já perdi até um pouco nas contas. Tenho um filho agora, me casei, meu marido é americano, me casei com ele no Brasil, resolvemos vir para cá um pouco, tem 4, 5 anos por aí, e aí a gente fez um novo casamento aqui nos Estados Unidos também, e aí meu filho veio, nosso filho veio, que é o Naim, né? Tem 2 anos agora, e entrei no curso de faculdade de biotecnologia, só que eu estou para a escola comunitária agora, que é a escola comunitária. A faculdade comunitária é aquela faculdade onde você dá um início com custo mais baixo, depois de 2 anos você tem a faculdade de tipo de tecnologia, né, baseada, no meu caso vai ser a biotecnologia, tecnóloga, e depois mais 2 anos, no caso, quando eu for direcionada para uma faculdade, para uma universidade, né, que vai ser o custo maior, aí eu vou pegar mais 2 anos para poder terminar o meu curso de biomedicina, né? Então, estou para poder pegar o meu curso de biotecnologia agora, no meado do ano que vem, com fé em Deus, porque já cansei de estudar, porque aqui é muita coisa. Eu tenho que começar desde o início do básicozinho até o zero. E ainda tem mais uma outra etapa para poder pegar no futuro, mas pegando meu diploma de biotecnologia, já vai dar um pausa para depois dar uma continuidade. E é isso. E a gente aqui, a vida de quarentena está sendo assim muito difícil para poder sustentar, né? Está muito difícil, acho que não só aqui, em todo lugar. Mas a gente está caminhando, está seguindo, né? E acho que minha apresentação é mais ou menos isso por enquanto. Aí agora é Lidiane, né? Do Portugal. O que você tem a dizer, Lidiane? Boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde, Lidiane. Olá. Então, eu vivi em Portugal 10 anos, mas estou na Bahia agora, né? Cheguei em dezembro do ano passado e estou aqui vou passar um tempo aqui. Eu cheguei em Portugal em 2008 e tive alguns retornos para o Brasil, fiquei aqui durante um ano, depois retornei muito pacífico, e as pessoas que vão para lá acabam gostando e pronto, vive lá. Tem muitos desafios também, né? Como em qualquer país que a gente chega, e no nosso tem, pronto. Nos outros também tem probleminhas de adaptação, as diferenças que a gente encontra, mas é um país muito bom em vários aspectos também. E é um país, assim, que me conquistou bastante e eu pretendo voltar outras vezes. Uma faculdade também, faculdade no Brasil, só que não concluí. E fiz uma faculdade lá de Ciências da Educação, porque aqui eu estudava pedagogia e agora vou tentar bem desafiador. Tá falhando, né? A faculdade, estudar uma faculdade em outro país também é desafiador, porque com respeito ao brasileiro. Mas foi muito bom. Tudo foi muito válido. Se me perguntasse se eu faria tudo de novo, eu faria tudo de novo. Vale sempre a pena. Para mim, o novo eu gosto de novidade. Eu medo novo. E por enquanto, depois Portugal, né? Muitas pessoas do leste, algumas pessoas do norte da Europa, espanhóis e português, mas assim, o português ele sempre se referia a nós brasileiros como uma outra língua. Vocês não podem escrever em brasileiro, vocês não podem estar falando brasileiro. Sério? Eu sei como é isso. Perde um pouquinho, né?
Mas olha, Cris eu voltou. Eu diga. escrevi os meus trabalhos em brasileiro, como eles dizem, e depois, em alguns momentos, ele falava, o contexto, a escrita tá hoje. As palavras, não. As palavras Vem têm que cá, ser você não mudadas. procurava, não, assim, uma ajuda de alguém para poder dar uma revisada no seu trabalho, não, antes de você entregar? Porque Tipo, assim, é uma faculdade. do país, entendeu? Porque eu preciso disso. Tipo, eu com o meu inglês, entendeu? Que eu tenho, não é o suficiente para poder entregar uma redação, entendeu? Aí eu vou recorrer aqui a alguém que está daqui para dar uma lida aí, dar uma corrigidinha aí, para poder eu mandar, entendeu? Porque eu não confio no meu, entendeu? Mas o que acontece lá é assim, eles recebem os trabalhos de várias pessoas com vários idiomas. O inglês, quem era de língua inglesa ia escrever em inglês, quem era de espanhol escrevia em espanhol. Porque eu, brasileiro, tinha que escrever o português de lá. Então, e o mais engraçado é que quando eles davam aula, uma parte português, iniciava com português, depois emendava um espanhol, falava inglês, era assim, olhava para um aluno, falava inglês, olhava para outro português, era uma mistura Nossa, total. que mistura! Vamos, hein, Lidiane? Vamos passar agora para outra que faltou, Daniela. Falar um pouquinho, depois a gente volta para essa discussão. Bom, vamos lá. A gente pode se apresentar e ver que a gente pode... Daniela de Angola. Diga aí, Daniela. Claro. Boa tarde. Bom, meu nome é Daniela Carneiro, eu sou prima de Cris. Eu morei em Angola de 2009 a 2012. Hoje eu moro no Rio de Janeiro. Também passei por vários lugares no Brasil. Eu casei em 99, então... Só que eu casei, fui morar em Recife, morei no Rio, São Paulo, Rio. Fui para Angola. De Angola eu fui para o Equador. Morei no Equador 1 ano e meio. E voltei para o Brasil em 2016. Fui primeiro para São Paulo e vim para o Rio em 2017. Então, desde 2017 eu estou de volta aqui no Rio. Eu tenho 2 filhos, uma menina de 17 anos e um menino de 14. Me formei em Salvador, me formei em ciência da computação, trabalhei com informática há muitos anos, até ir para Angola. Em Angola, eu não consegui trabalhar com computação. No início, eu não trabalhei numa empresa lá, fiquei muito dedicada à família. Foi um período muito bom, porque as crianças eram pequenas, então eu podia fazer muita coisa com eles. Depois eu comecei a trabalhar numa empresa local, que na verdade ela tinha sócios angolanos e brasileiros, e lá eu mudei completamente de profissão. Lá eu me tornei gerente financeira, completamente diferente de informática, né? Depois eu aí eu saí dessa empresa em Angola, trabalhei lá 1 ano e pouco, e aí eu fui trabalhar numa academia de futebol, também, como lá já era administrativa financeira. E nessa academia de futebol eu tive bastante contato também com alguns angolanos. Mas assim, o que eu tinha falado para a Cris é o seguinte, eu fui para lá pelo trabalho do meu marido. Meu marido trabalhava aqui na época que a gente morava no Rio, na ESSO, e recebeu uma proposta para ir trabalhar na Odebrecht em Angola. Então, lá em Angola, eu morei em Luanda, só que assim, eu não convivi com a vida do angolano em si, né? O angolano mesmo, a gente não convivia com ele no dia a dia, a não ser no trabalho, como eu trabalhava, eu tinha alguns angolanos que trabalhavam comigo. Na escola das crianças, alguns angolanos, mais os angolanos que tinham poder aquisitivo alto, e convivia, era uma bolha, né? A gente disse que a gente morava numa bolha, eram muitos brasileiros ou pessoas de outras nacionalidades, muitos portugueses. A gente conviveu com bastante português. Tinha uma menina que era colombiana. Então, assim, eram mais de 70 famílias, todos com filhos. Então, a gente tinha uma comunidade muito grande, mas, assim, era uma vida numa bolha. Então, quando a Cris me chamou para falar sobre esse tema de sustentabilidade, a primeira coisa que eu falei para ela foi o seguinte: Cris, Angola, pelo menos na época que eu morei, sustentabilidade não existe. Porque lá a pobreza é infinita, né? É uma coisa assim... que você, quando eu saía, eu morava num bairro chamado Talatona, que era distante do centro. O caminho que eu fazia de Talatona para o centro
você só via lixo na rua, nos morros. Era um negócio assim absurdo. Uma vez a gente fez um passeio de lancha lá, quando a gente voltou, choveu, o mar era lixo puro. Então, assim, lá a pobreza é muito grande. Lá as pessoas não têm água para tomar banho, as pessoas são mal cheirosas. Então, assim, sustentabilidade em Angola mesmo, com angolano específico, eu não via o que falar. Mas como eu fazia parte de uma comunidade grande de brasileiros que estavam diretamente ligados à Odebrecht, a gente tinha um projeto específico da empresa que, na verdade, era feito pelas mulheres, pelas esposas que se juntaram e aí foram trabalhar no projeto social. E aí, sim, nesse projeto, tem bastante coisa que a gente pode falar de sustentabilidade, que a gente trabalhava para algumas comunidades locais, e aí, sim, lá a gente desenvolveu muitas coisas. Mas, assim, Angola, pelo menos na época que eu morei, tá? Quando eu saí de lá em 2014, já estava melhorando bastante. Hoje ela deve estar muito melhor, mas, assim, na época, essa questão de sustentabilidade realmente lá, pelo menos de tudo que eu conheço e de tudo que eu li do material que a Cris me mandou, lá não tinha muita coisa não. Mas eu tenho algumas coisas legais para falar dos projetos que eu participei lá, e aí acho que vai ficar legal. Então, eu agradeço, né? Cada um falou um pouquinho. Eu saí a tela, a minha tela saiu, tá ventando muito aqui, a internet caiu. Isso eu peço desculpas, mas vamos lá. Com relação a essa sustentabilidade, como eu falei, começou, né, o conceito em 72, né, 1972. E de lá para cá, foi se aperfeiçoando esses conceitos, né? Passou para desenvolvimento sustentável em 92 e que agora, em 2020, a gente bate na mesma tecla de sustentabilidade, que eu acho que é um tema que não se esgota por ser um tema bastante atual para todo mundo, né? Em qualquer lugar que a gente for, a gente precisa ter em mente esses três tópicos, que, como eu falei, a economia, o meio ambiente e o social, né? A gente precisa ajustar essas três coisas. Então, independente, no Brasil, nos Estados Unidos, na Argentina, onde for, no mundo todo, né? Porque a gente tem que pensar no futuro das gerações que vão vir, né? Mas se a gente pensar na questão, quando tiver no período deles, eles vão resolver. Não é bem assim. A gente tem que deixar o que a gente encontra, né? Relacionado ao meio ambiente, à flora, à fauna, à água, né? O que a gente vai deixar para o futuro? É só lixo? Né? Isso é muito o que deixar para o futuro para os nossos filhos, né? Nossos filhos, nossa família. Deixar para o futuro, para os nossos filhos, os parentes. Isso, nossos filhos. Adiante, no futuro. Eu acho que eu não me apresentei assim, né? Porque vocês falaram da família. Eu tenho 3 filhos também, 2 meninas e um menino, né? Uma de 15, de 12 e o menino de 5. Esqueci até de falar isso. Moro aqui há 16 anos em Palmeiras. Morei 7 anos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então, de lá, sempre, desde a minha biologia, administração, sempre eu convivi com esses tópicos, né, na minha vida, em volta de mim, sobre essa questão de sustentabilidade. Quando surgiu a questão do isolamento, né, o que eu vou fazer? Eu não posso fazer os meus trabalhos em campo, eu não posso fazer os trabalhos, mas eu posso usar a nossa ferramenta que a gente está usando muito, é o computador, o celular, isso que a gente pode usar como passar a transmitir coisas legais, ver coisas legais para as pessoas. Mas eu não sei o que eu vou falar de sustentabilidade, eu não sei. Tanto eu como vocês, eu tenho certeza que estamos nervosos aqui. O que a gente vai falar? O que a gente pode transmitir? Eu sei, né, Jane? Você está aí, né? Eu sei. Então, mas a gente tem que estar sabendo que a gente está aqui para aprender, né? Eu vou aprender muito com vocês agora, né? Então, eu queria ouvir, vamos continuar aquela mesma roda? Primeiro a Argentina e vai, certo? Porque eu acho que a gente aprende e a gente vai passar, com certeza, para os que estão no nosso lado, que nossos filhos, a escola dos nossos filhos, os vizinhos que estão próximos, né? E aí vai. Eu acho que esse aumento de pessoas que queiram aprender mais sobre esse assunto, que queiram dar exemplos mais sobre esse assunto. E aí eu acho que é isso que é o mais importante, né? Na nossa vida.
a gente vai deixar isso no mundo, né? Não vai deixar, né, casas, nem nada, nem carros, nem nada. Eu acho que é o conhecimento e passar esse conhecimento para nós, tá bom? Então, vamos um pouquinho aí de Gabriela, por favor, Gabriela, Argentina. O que é que você tem desse momento de experiência que você convive aí, né? Que você mora aí no local? Diga aí. Então, Cris, Gabriela. olha só, eu não sei se dá para a gente compartilhar a tela. Eu tinha pensado que a gente ia fazer uma live no IGTV, do Instagram. Então, eu tinha preparado um quadro, assim, como eu sou professora, eu tinha preparado um quadro com umas imagens, porque eu não sabia se eu ia... Mas eu vou tentar compartilhar uma tela aqui para ver se a gente vê, se vocês veem, tá? Se não vê... Estão vendo aí o mapa da Argentina? Não. 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 Não? Não, você Não. comenta. Peraí. Comento? Você fala a sua experiência, você comentou comigo uma vez a questão da água, né? Que é muito interessante. Aí você pode dar Eu vou falar, Diga. Peraí, só um minutinho. Eu não tenho permissão de compartilhar a tela. Tudo bem. Então, olha só. Para chegar em Mendoza, eu vou falar primeiro do país, né? Da Argentina. Tá? Em poucas palavras, para ver se dá tempo para todos falarem e a gente fazer outra rodada. Talvez, vamos ver. Porque o meu parou, eu não sei quanto tempo dá. Olha aí, Gabriela. Aqui. Esse é o mapa da América do Sul, no final. Aqui está o mapa da Argentina, tá? Aqui está Buenos Aires, que é a capital federal. A gente calcula mais ou menos Buenos Aires, 45 milhões de pessoas, tá? E nessa linha reta daqui, você chega em Mendoza, que está nesse outro extremo, seria no oeste, tá? Sim. Mendoza é onde faz a divisa com o Chile, é onde tem a passagem para o Chile, e chega em Santiago de 5 horas de carro. Você está em Santiago. Então, aqui, o que separa o Chile de Mendoza é a Cordilheira dos Andes, tá? Sim. E o país da Argentina são 23 províncias. Na verdade, eles são estados federados, igual no Brasil, mas o nome é província, tá? São 23. Mendoza é uma das 23 províncias desse lado de cá. Bom, Mendoza são 1.000 quilômetros de Buenos Aires. É longe, né? E tem uma particularidade em Mendoza, que é o clima. Foto, ó. Vou tentar mostrar a foto de Mendoza para vocês. Nossa, que linda! Ela preparou tudo pra gente. É pro, né? Não sei se dá para ver, não. Não dá para ver, não. Tá aqui, ó. Essa aqui. Dá para ver. Entendeu? Dá para ver. Dá para ver? É que aí eu queria mostrar que é uma cidade que tem a cordilheira pegada na cidade. Quando você entra na cidade, aí tá. Quando você tem a Cordilheira Nevada, tá vendo a cidade de Mendoza aí? Então, ela é uma cidade que é um oásis. Por que um oásis? Porque Mendoza é um deserto. É uma cidade construída num deserto. Então, na verdade, os mendocinos, eles herdaram um sistema de irrigação que é um recurso hídrico feito pelos Uarpes, que são aborígenes da época da colonização. Eles construíram umas acequias. E as acequias é uma forma de compensação hídrica, porque aqui, assim, não chove, né? Para aqueles que entendem, são 35 milímetros cúbicos de água durante o ano. É como comparar, vamos dizer, com Brasília. O clima seco, árido, aqui é árido e semiárido. A vegetação, quando você vê de cima do avião, você só vê terra marrom, terra, terra, terra. Você diz onde é que está a cidade.
e depois você vê pegado a Cordilheira dos Andes, que é um dos pontos mais altos da América Latina, onde está o Aconcagua. Então, do outro lado dessa cordilheira está o Pacífico. Então, é como se Mendoza tocasse na cordilheira e estivesse aí embaixo da cordilheira. Isso gera um microclima especial. Ele não recebe, do outro lado do Pacífico, esse ar que vem do mar, não recebe, porque a cordilheira corta. Mas aqui embaixo gera um clima especial. E desse lado de cá é o deserto. Então, por que Mendoza é um oásis? Porque ela tem toda uma irrigação feita pelo homem, modificada pelo homem, porque é um sistema criado e modificado pelo homem de irrigação. Mendoza tem cultivos de, primeiro lugar, da economia, alho. Depois ela é famosa pelos vinhos. Ela tem aqui umas 1.600 adegas, né, vinícolas, né? Mas ela é famosa pelo vinho, mas ela vive do alho e vive do petróleo e da mineração. E um dos principais recursos escassos aqui é a água, né? Então, eles estão bem atentos quando chove, eles calculam, eles têm reservatório e têm comportas. Como funcionam essas comportas? Por exemplo, 1% da água de Mendoza é utilizada para irrigação de superfície, que seria para a cidade. A cidade é toda verde, toda arborizada. É como se fosse um eterno corredor da Vitória em Salvador. Você chega nas ruas e são todas verdes de árvores. E são árvores bonitas, jacarandá, tem muita árvore linda, que na época da primavera floresce, damascos, é uma beleza, né? Você tira a irrigação de Mendoza e ela é um deserto. Então, no meio da cidade tem um parque gigante, né? Que se chama o pulmão da cidade, que é todo verde. E eu vou tentar mostrar a foto para vocês das acequias, que foram os UARPs que fizeram, né? Aqui tá. Deixa eu ver agora. Vamos ver se vocês podem ver. Aqui, ó. Essa aqui. Você vê que aí as pessoas estão caminhando na calçada e no meio da calçada, antes da rua, tem um buraco onde corre água. São como canaletas. As canaletas. Os canais. Os canais. Abertos. Deve ter mais ou menos 1,5 metro de profundidade. É bem profunda, entendeu? E você comentou... Deixa eu ver se tem outras fotos aqui de Mendoza. O rio, olha o rio de Mendoza aí. Ele é seco, porque ele só enche de uma época do ano. Tá vendo? Uhum. Me disseram, aí tá o rio. Eu falei, cadê a água do rio? Ele é seco, todo de pedra. Depois, aqui, você tem o dique de Potreirinho. É parte aí onde está o reservatório. Era o reservatório. Tem um nome específico para o tipo de recurso hídrico daqui, que é a principal fonte de água aqui, 70%, ela vem do degelo da cordilheira. Então, quando começa a primavera, a água degela, vão para os reservatórios, e os reservatórios eles vão compensando dependendo da época do ano. Então, por exemplo, eu sei que todo verão aqui falta água, porque só tem água de manhã cedo, de tarde não tem. Então, de manhã, se você tiver que, não sei, molhar o jardim ou fazer alguma coisa, lavar roupa, aproveita, sabe que de tarde não tem. Eles vão controlando, e assim controlam os 4% utilizados para a superfície da cidade, onde eles abrem as comportas e você está andando na rua e você vê correr aquela água assim, as comportas foram abertas para molhar as árvores que são da cidade, entendeu? Você não tem reservatório, não? Cada um não tem, não, reservatório? Como? Hein? Porque tem rios, né? Aqui tem rios, mas não é suficiente. Os rios aqui são 4. Rio Mendoza, como mostrei para vocês, como é seco, né? Depois tem Rio Atuel, Rio Diamante, não são suficientes.
90% do resto da água é utilizada para a população, para atividade agrícola, porque tudo é com rego, com irrigação, e para atividade mineira, né? E existe um planejamento por trás de tudo isso, e a gente critica até certo ponto, que diz assim, bom, os Warpes que construíram esse sistema de canaleira, de acequias, foram o que mais fizeram, porque hoje em dia, qual é a outra alternativa que Mendoza tem? Então, se diz que ela é sustentável porque tem sistema de irrigação artificial, é um oásis, tem um clima árido. Também, Mendoza é uma cidade sísmica, né? E também tem altitude. Aqui a gente está a 1.000 metros. Oi, Dinda! Então, é isso que eu queria falar para você um pouquinho. Que a Cris falou, são 3 minutos, então eu queria saber se vocês têm alguma pergunta, ou vamos deixar as perguntas para o final, ou eu continuo falando, Cris? Não, eu acho que é bom deixar agora, passar a palavra para outra pessoa, né, Renata? Entendeu? Para fazer esse giro, né? Eu acho que é interessante. Não sei se tem mais a acrescentar. O que você acha, Gabriela? Posso falar? Eu acho que é a Renata. Como? Não, só para fechar a parte da sustentabilidade, que é a parte crítica. Sim. Que é o tema da reunião de hoje. Eu escolhi a água. Sim. O que é isso aí? Outra? Que é onde Mendoza mais se preocupa, é uma preocupação. Isso aqui já vem funcionando assim há muito tempo. Vamos seguir, que a gente só tem 10 minutos agora para distribuir. Vou ser rápida. É bem interessante isso que a Gabriela falou, e eu escolhi outro foco. É bom que vai ficar diferente. Em 2002... Está entrando mais uma. Vá, Renata, pode prosseguir. Esse tema sustentabilidade não existia na época, assim, desse termo, né, já há um tempo. Aqui na América Latina, Chile, Brasil, Argentina, estamos mais foi uma imponência das polícias militares, né? Todas vestidas, não é, Gabi, que vai muito no Chile, vestidas como se fossem policiais ingleses, em cavalos, aquela imponência que a gente não tem aqui. Então, quando a gente vai olhar para a história do Chile, a gente vê que eles tiveram esse regime militar, foi até a geração de 50 anos para cima, vivenciaram esse período de militar. E nesse período, como em outras gestões políticas, sempre tem vantagens e desvantagens. E essa conscientização do não desperdício do alimento e da valorização do alimento exportadores de peixe, marisco, e eles viram que esses resíduos plásticos estavam afetando, eles foram primeiro a adotar plásticos no país da América Latina. Oi, Renata. Renata, gente. Olá, boa tarde. Os recursos deles são limitados. O Chile, ele tem também uma parte de gelo. Minha internet, eu quase não estou ouvindo. Ela está com problema na internet.
Tá Então, caindo, é uma região também onde eu vivi, que é a sexta região, também tem muito vinho, né? E tem a mineração, que são a questão da exploração de peixes e mariscos. Então, é mais ou menos isso aí. A economia ela foi fortalecida nesse período do militarismo, mas estamos aí pintando essa questão da sustentabilidade, mais ou menos muito próximo com o Brasil. A diferença que eu senti foi essa questão da força do militarismo e da escassez dos alimentos. Mais ou menos. Eu posso falar agora um pouquinho? Gente, tá caindo muito aqui em Palmeiras a internet. Tá ouvindo? Tá caindo muito. De vez em quando eu desapareço. Eu não ouvi nada, Renata. Desculpa, eu não te ouvi. Tá muito ruim. Um vento, tá nublado. Desde ontem já estava com problema. Mas pelo menos eu estou vendo vocês, né? Eu agradeço até pela presença. Eu não sei, eu atrapalhou até os horários. Sempre na minha vez. O americano falava que é um brasileiro. Eu não sei o tempo, eu não sei qual é o tempo, não consegui mais marcar o tempo. Falta 15 minutos, passa para outra. Aí, se vocês quiserem, a gente pode dar continuidade no próximo link também, se acabar. Eu não sei como vocês têm esse tempo, né? Porque agora seria... Nájila, obrigada por ter chegado agora. Oiê! Mas boa tarde, desculpa o horário. Nájila, eu vou jogar você para depois. Deixa a Jeane falar, as outras, viu? Perfeito. Mas ela é da onde? Ela é da onde? Jeane é de Paraguai, do Paraguai. Aí eu vou... Não, não sou do Paraguai, não. Não, Nájila, eu sou brasileira, sou de Palmeiras e morei no Paraguai 2 anos. Eu pensei que você... Mas é isso, eu acho que... Jane. Vamos deixar agora Jeane, Lidiane, Daniela, fala um pouquinho, aí depois você se apresenta, Nájila, e você já fala um pouquinho do Paraguai, da sustentabilidade, viu? É mais isso. Você já se apresentou e já falou um pouquinho da sustentabilidade de cada país. Aí eu vou deixar para a Jeane, aí você fica depois de Daniela. Combinado? Combinado. Então, bora. Jeane, por favor. Aí você fala um pouquinho, Jeane. Oi, Cris. Então, eu pensei o seguinte, não existe pessoas melhores para poder falar de sustentabilidade dentro dos Estados Unidos do que um próprio americano que nasceu, entendeu? Viveu e mora dentro. Então, eu estou apresentando para vocês meu marido, esse é de Sean Wilson, ele mora aqui, ele nasce aqui e ele fala português. Que bom. Oi, tudo bem, gente? Boa tarde. Tudo bom. Eu vou falar, para desculpa, eu sou o único homem aqui, mas eu vou dar uma perspectiva em relação de sustentabilidade, a gente vai mostrar esse assunto água, né? É para entender como a gente tem uma abordagem ou sustentabilidade, tem que entender o modelo de governança aqui nos Estados Unidos. Todo mundo acha que os Estados Unidos são os estados, mas nós somos uma confederação de estados. Então, em relação de governança de água, é realmente uma responsabilidade de locais, municipalidade, do cidade, de condado, do estado, mas não municipalidade. Cada municipalidade tem suas próprias responsabilidades de governança de sustentabilidade de água, mas tem que conforme com regras estaduais e federais. Então, para vocês entenderem o modelo. Então, cada cidade ou municipalidade pode fornecer água os próprios métodos. Os métodos mais populares são pegando parte de água através do rio, o próprio fonte, o poço, água subterrânea e também para completar, terceirizar. Então, você tem empresas são terceirizados particulares que completar o fornecimento de água. Então, você tem modelos nos dois lados. Beleza. Tem projetos através do governo federal, quando tem um projeto muito grande
o lado federal vai entrar, faz um projeto, tipo o Barragem Grande. Vocês viram eu acho que vocês viram imagens, por exemplo, do barragem mais famoso do mundo, no Las Vegas. Chama o Barragem de Hoover. É muito grande, um dos maiores do mundo. Então, esse foi o projeto para construir água, porque Las Vegas, por exemplo, é no meio do deserto. Tem nada. Então, eles precisaram fazer a barragem, deve ter água do rio, chama Colorado, para fornecer água para o povo. Então, eles fizeram muito tempo atrás. Beleza. Em relação de fornecimento de água, a gente, de novo, fornecer através de métodos. Reservatórios, barragens, lagos, rios, poços e água subterrânea. Beleza. No lado do esgoto, para a gente tem vários métodos para tratar essa água. Eu morei no Brasil, eu sei, de várias formas, simplesmente a água vai no rio ou vai no mar. E aqui é ilegal, você não pode fazer, a municipalidade não pode fazer. Então, é contra a lei estadual e federal ambiental. Então, a gente temos fábricas, as plantas, as fábricas, que no saída da água ou do esgoto, pega essas substâncias, processar essas substâncias entre sólidos e líquidos. Ao lado de sólidos, eles usam esses sólidos, vamos falar do esgoto, para várias formas, para fertilização, para energia, entendeu? E no outro lado do líquido, eles usaram isso. Desculpa. Eles usam esses líquidos para reusar, até purificar, até a água pura. Eles usam isso para outras formas, para limpar a rua, para limpar áreas públicas. Então, a gente tem sustentabilidade para reusar, que a gente usa e bota no esgoto. Ótimo. Nossa questão em relação à sustentabilidade, eu acho que vocês na TV Globo ou outros canais mundiais, a gente tem um problema aqui muito grande. É o problema em infraestrutura. Muitos desses canos do entrada e saída do esgoto, eles foram publicados 100, 150 anos atrás. E na hora, realmente para trocar essa infraestrutura. Vocês viram, foi a cidade chama Flint, onde a água era cheia de chumbo, entendeu? Porque esses canos começaram a cair. Então, o chumbo foi exposto. Então, assim, eles tinham muito problema grande com isso, pessoas com câncer, muita coisa. A questão para trocar ou substituir esses canos são o investimento muito caro e tem a ver com dinheiro alocado. Mas, no outro lado, realmente ninguém quer pagar essa conta. Então, isso é complicado. Porque você tem, por exemplo, no cidade de Flint, não tem renda. As pessoas não estão trabalhando, tem uma taxa de desemprego muito alta, então você não tem investimento. E ainda aqui no nosso país, a gente tem um movimento conservador, muito conservador, tipo Bolsonaro. E pessoas não querem gastar, não querem conta grande em relação de trabalho público ou projetos públicos. Ele acha um gasto e um perda de dinheiro. Mas, enfim, você tem esses exemplos, onde realmente a própria água veneno o povo. Então, as pessoas ficam com raiva, mas a questão é conta. Conta vem agora, conta vem depois. Então, na área de sustentabilidade para a gente, nos Estados Unidos, é tudo em relação de quanto pessoas estão querendo pagar para renovar a infraestrutura para fornecer água e o esgoto. É isso, gente. Eu agradeço, viu? Aí, como a gente está com tempo curto, né? Provavelmente o tempo já está quase acabando. Aí, Lidiane, por favor, você fala um pouquinho de lá de Portugal. E depois Daniela. E vamos ver o que é que vai dar, né? Vamos ver depois. Eu vou logo direto no assunto, né? Vou logo assim, em Portugal, o tempo que eu vivi lá, eu percebi algumas iniciativas na própria sociedade, né?
próprio meio ambiente, de iniciativas de sustentabilidade, empresas particulares como do próprio órgão público. Eles se preocupam muito, o europeu, né? Eles se preocupam muito com essa questão do cuidado, da preservação, da criação de novas formas de sustentável mesmo, de reaproveitar tudo e mais alguma coisa. Então, a questão do lixo é muito importante para eles realmente fazem a coleta seletiva. Isso é muito importante. Portugal também, mas Portugal, como tem uma influência de muita gente de vários países ali convivendo, às vezes torna-se um pouco difícil, mas ainda assim as casas têm a divisão de lixo. Tem um dia de cada semana, tem a recolha do lixo orgânico, um dia tem o lixo plástico, outro dia tem o papel. E tem algumas questões de multa também, mas pronto, Portugal ainda tem algumas coisinhas que não funcionam tão bem quanto outros lugares que eu visitei e vi que é mesmo a risca. Eu lembro que na Alemanha eles têm, no supermercado você entra e você pode estar depositando algum produto reciclável no compartimento do supermercado e você ganha moedas. Em Portugal, pronto, não tem isso, mas o português em si, ele se preocupa muito com essa questão da sustentabilidade. Tem algumas iniciativas assim, interessantes, como a sustentabilidade energética, que eles utilizam muito dos recursos da energia eólica, né? Você pode andar pelo país todo, você vai ver aquelas turbinas imensas de norte a sul do país, de campos de turbinas eólicas, né? Que é a energia através eles transformam o vento em energia. Acho que é mais de 60% da energia do país é através da energia eólica. Outra coisa que eu achei bem legal também, que não só em Lisboa, mas em várias cidades, eles têm um projeto que se chama Humanas, onde eles têm em cada bairro, praticamente quase todos os bairros, tem um compartimento que eles põem em cada lugar, onde tem recolha de têxtil, né? Tudo que seja de roupas, a parte têxtil, ou até sapatos também, tudo as pessoas de cada bairro vai ter um compartimento onde a pessoa deposita as suas coisas que você não quer mais, mas tem que ser coisas em condições de uso, e tem que ser limpas, né? De preferência, eles põem lá um cartaz de como deve ser os produtos que a pessoa vai depositar lá, os artigos, e a partir disso eles revendem, tem muitas lojas, no centro da cidade você vai ver várias lojas humanas, que chama Humanas, tipo um brechó, mas não é um brechó, porque são roupas assim, roupas novas, roupas que vem de lojas, que vem dessas recolhas, e eles revendem para ajudar projetos da África e também do próprio país. A agricultura biológica, o português é muito adepto à agricultura biológica, então você encontra assim, em cada bairro que você vai, tem um mercado que seja só de produtos orgânicos. Tem muitas feiras no final de semana. No final de semana você pode ir em vários parques, não só de Lisboa, falando só de Lisboa, estou falando do país inteiro. Em cada cidade que você vai no final de semana tem uma feirinha, e nessa feira tem produtos orgânicos, tem produtos de limpeza, de pele, de vários cuidados e biológicos. Então, o país é assim, o país tem muitas iniciativas bem interessantes mesmo, não só de empresas públicas, como privadas. Nos setores públicos, eles já tiraram o plástico de rotatividade, você já não encontra mais aqueles copos que você pode usar quantas vezes quiser para beber água. A maioria leva a sua garrafinha, é muito fácil você ver o europeu todo com garrafinha na mão, e o papel também. Então, tem muitas iniciativas bem interessantes, mas não dá para citar muitas aqui. Legal. Então, eu fico com ela. Vamos passar para a Dani agora. Ei, Dani, e você? Bom, como eu falei para vocês, eu vou falar de um projeto específico que eu participei lá em Luanda. Porque, assim, lá em Luanda, em Angola, na época que eu vivi, acredito que hoje ainda é assim. A gente tem bem divididas as classes sociais, né? E, assim, tem as pessoas que são muito pobres, que é a maioria.
tem um pessoal que, assim, eles não são mais tão pobres porque eles já têm uma casa com água, com luz, e que trabalham nas empresas, né, nas empresas grandes ou na academia de futebol, como eu falei, e essas pessoas já têm noções de higiene, já têm coisas que a classe média, vamos dizer assim, tem acesso, como aparelhos de TV e essas coisas. E tem o pessoal que é a classe muito rica, né? Que aí são, lá a maioria na época eram os políticos, né? E os expatriados que éramos nós, tá? Quando a gente fala de pobreza lá, assim, é pobreza extrema, que eu acho que nem nas comunidades aqui do Rio de Janeiro a gente vê. Para vocês terem uma ideia, a gente tinha o nome do grupo que eu fazia parte é Cambas do Bem. Cambas significa amigos na linguagem quibundo, que é uma linguagem nativa lá de um dos povoados de Luanda. Então, nesse projeto, a gente auxiliava uma comunidade que era de refugiados de guerra. Pessoas que saíram da guerra, porque, na verdade, tem pouco tempo, né, que Angola, comparado com o Brasil e alguns outros países, então, a gente pode considerar que eles têm pouco tempo que saíram da guerra, né? Então, tem muita gente refugiado, mutilado, lá ainda tem muitas minas, que até crianças passeando, brincando, elas se deparam com minas e aí acontecem os acidentes. Então, assim, nessas comunidades, uma das coisas que me chocou bastante, uma das visitas que eu fiz, foi assim, eu tive vontade de ir ao banheiro. Então, já que a gente vai, vamos procurar uma casinha para ir. A gente conseguiu uma casinha na comunidade. E eles não têm, é um buraco no chão, eles não têm vaso sanitário, não tem nada, é um buraco no chão. Então, imagine, eu nunca tinha me deparado com a situação dessa. Como eu vou utilizar um buraco no chão? E eu tive que fazer isso. Então, assim, é uma situação realmente de extrema pobreza, né? Aqui no Rio de Janeiro, a gente vê as comunidades, mas, assim, com certeza as casas das comunidades, elas têm um vaso sanitário. E lá eles não tinham. Então, assim, esse projeto era composto pelas mulheres expatriadas, porque o que acontecia era muito difícil as mulheres conseguirem se recolocar para trabalhar lá. Visto de trabalho era muito complicado para conseguir. Então, a gente se reuniu nesse grupo, e esse grupo, ele escolheu, na época, era essa primeira comunidade Mucende, e depois a gente escolheu uma outra, que já era uma comunidade organizada, porque assim, você não tem como entrar para ajudar uma comunidade que ela não tem um mínimo de organização, que ela não tem um líder comunitário. Então, eu vou falar especificamente da comunidade Mucende, ela já tinha um líder comunitário. Então, quais eram os projetos que a gente ia ajudar? A gente conseguiu colocar lá um fontanário. O que é o fontanário? Era como se fosse assim várias pias, eles não tinham água, então a gente colocou assim, vamos dizer assim, 12 pias grandes, tipo lavanderia, onde essa comunidade ela podia se abastecer de água. A gente ajudou a reformar uma escola que eles tinham lá, com a ajuda da empresa, claro, mas como é que era essa ajuda? A gente fazia eventos, festas, bazares, para arrecadar dinheiro, e aí a gente entrava com 50% do valor da obra e a empresa assumiu outros 50%. E aí nisso a gente conseguiu reformar a escola. Onde é que está a sustentabilidade nesse projeto? A gente fazia reforma, mas não era a gente que ia cuidar. A própria comunidade, ela teria que cuidar daquele local, daquele ambiente, daquele fontanário, daquela escola. Então, a gente conseguiu, junto com o pessoal da comunidade, conseguir algumas freiras que tomavam conta dessa escola, dirigiam essa escola. Então, nessa escola, a gente conseguiu fazer uma horta, onde eles conseguiam tirar uma parte de alimento. Nesse projeto também, a gente conseguiu integrar os jovens da nossa comunidade, os jovens expatriados. Então, depois que a escola ficou pronta, todos os sábados, um grupo de jovens voluntários iam para fazer leitura para as crianças, iam ensinar alguma bobagenzinha, tipo assim, algumas palavras em inglês, alguma coisa das cores para essas crianças da comunidade. A gente fazia também cursos de capacitação profissional. Então, por exemplo, curso de culinária, curso de costura,
para que as mulheres da comunidade elas pudessem fazer alguma coisa que elas pudessem vender para poder trazer algum tipo de renda para dentro de casa. E teve um outro projeto que a gente chegou a estudar, mas a gente não conseguiu levar adiante, que era um projeto bem legal, que era com reciclagem de pneus. Eu não sei se vocês já viram alguns móveis feitos de pneu, sandálias feitas de pneu. Então, a gente estava tentando ver como é que a gente poderia levar esse projeto lá para a comunidade, né? Para poder ensinar eles a fazerem os chinelos, os móveis. A gente não conseguiu concluir porque a gente teve muita dificuldade de levar para lá a pessoa aqui do Brasil que tinha o conhecimento dessa tecnologia. Então, a gente não conseguiu levar e a gente não conseguiu dar continuidade a esse projeto. Porque lá eles têm muitas feiras. Então, assim, a ideia era que eles pudessem fazer esses móveis, esses utensílios e poder vender nessas feiras. Então, assim, lá, essa questão da sustentabilidade, realmente, se a gente olhar pelo país, na época, eu volto a frisar, na época que eu morei lá, porque eu não sei como é que está agora, mas a gente não via nenhum projeto que a gente pudesse falar por parte do governo. Era uma coisa assim, era uma pobreza. Sabe esses vídeos que a gente vê na televisão, da África e tal? É aquilo mesmo. Então, assim, o que a gente conseguiu fazer nesse tempo que a gente ficou lá, a gente conseguiu ajudar essa comunidade. Depois a gente partiu para uma outra comunidade para poder também fazer essa questão. A gente construiu uma creche para essa outra comunidade, porque essa outra comunidade a gente chamava Onga. Ela era mais próxima da cidade. Então, assim, as pessoas que moravam nessa comunidade, elas iam trabalhar na cidade. Então, elas tinham muita necessidade de creche para deixar os filhos. Então, a gente conseguiu construir uma creche lá. Posso fazer uma pergunta, Dani? Pode, claro. Você conseguia esses projetos, a empresa que financiava? As empresas que você... Não, na verdade era assim. Era o governo? 50%... Não, era tudo particular. O que acontecia? A empresa estava por trás da gente, porque é uma empresa de construção. Mas ela dizia o seguinte, vocês consigam 50% do dinheiro e a gente entra com 50%. Então, a gente fazia festas, mas a gente fazia festas grandes. A festa de carnaval, festa junina, a gente abria para todas as pessoas de Luanda, assim, os expatriados, não só o pessoal da Odebrecht. Então, assim, a gente conseguia $30 mil, $50 mil numa festa dessa. E aí, a empresa entrava com o quê? Com a mão de obra, né? E a gente, vamos dizer, o dinheiro que a gente conseguiu, a gente comprava o material e eles entravam com a mão de obra, entendeu? Ou com as máquinas. Deixa eu falar um pouquinho. E aí a gente conseguia construir. Peraí, Dani. Gabriela já está indo, hein, Gabriela? Eu sei que você vai ter outra reunião, né? Aí eu agradeço. Eu acho que o tempo também está curto. Né? Gabriela, tá me ouvindo? Ela tá dando tchau aqui. Estou ouvindo, queria dar um abraço e um tchau para vocês. Desculpa, eu acho que aqui dá para outro encontro mais. Fiquem conversando, eu tenho que ir, depois a gente fica em contato. Tá bom, obrigada. Eu agradeço a vocês, né? Vou falar logo, agradecer a todas, viu, Dani, que na hora que você estava falando. Eu não sei quanto tempo falta, não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma colocação, mas eu só quero dizer que a gente tem que, como eu falei no início, temos que pensar não apenas a sustentabilidade como um todo, né? Se a gente conseguir fazer um pouquinho, cada um exemplo aí de Dani como exemplo, eu nem conhecia também esses projetos, viu? Parabéns, né? Na época que você ficou lá. Eu espero que você traga também para o Rio alguns projetos assim, legais também, que eu acho que aqui também a gente vem fazendo também trabalhos. Espero que vocês todas, né, também tenham exemplos que façam, também comecem a pensar um pouco como comunidade. E também eu acho que o individual a gente tem que pensar muito, não sei se vocês já viram falar em pegadas ecológicas, que é uma decisão, já ouviram falar? Não sei, mas é uma decisão individual que cada um tem que fazer a sua parte, né, para que o impacto seja um pouco menor. Um exemplo é a questão do beija-flor,
que ele foi lá com o biquinho dele para apagar o fogo que tinha lá na mata. Então, ele fez uma parte dele, né? Ele deixou ali um pouquinho de água, uma semente, se for o caso, para a gente semear. E até que, no caso, Dani falou que os próximos que estão lá talvez estejam fazendo mais coisas. O pneu, como exemplo, aqui agora é mais comum, né? Agora, quando a gente vê aqui na Chapada, é comum esses exemplos, os pneus, fazendo vários móveis. Tem outros exemplos aqui, porque não cabe a mim agora a gente falar sobre esses exemplos, mas é mais assim de vocês as experiências. Então, se a gente começar a contar exemplos, aí vai passar mais tempo. Então, eu agradeço muito a vocês. Pode falar, Dani. Deixa eu só colocar uma coisa que eu falei, que o governo não participava, mas para não ser injusta, por exemplo, quando a gente fala do fontanário, a gente teve a ajuda do governo para poder... Porque, assim, quando a gente diz que eles não têm água, a maioria da população não tem água. Mas a minha casa que eu morava tem água. Então, existe uma empresa lá de água. Então, assim, para colocar água nesse fontanário que a gente criou, a gente teve a ajuda do governo que fez chegar o encanamento para chegar nessa comunidade. Nós fomos, assim, os canalizadores, né? Nós fizemos o fontanário, fizemos a tubulação, mas eles se comprometeram a colocar a água passando por essa tubulação. Porque senão a gente não conseguiria, né? Só para não, assim, não dar também a ideia de que o governo não fazia nada de nada, né? Sim. Eles ajudavam com alguma coisa. Alguém quer mais alguma colocação, falar? Eu não vi muito Renata, porque deu problema na hora, Renata. Depois você faz um resumão aí pra gente. Mas vocês têm alguma coisa, Lidiane? Deixa eu só falar uma coisa que eu acho importante. Que eu gosto de falar assim, dos países mais antigos e os países mais novos. E que a gente sofre, ou que a gente aprende depois que a gente sofre. Não é? Isso não é uma coisa que a gente acontece nas nossas vidas. Então, os países mais antigos, eles já sofreram perdas, por isso que eu acho que eles valorizam mais o que tem hoje. E nós, como países mais jovens, a gente ainda está aprendendo. Então, eu gosto sempre, realmente, de ver como é que a Europa, que é um lugar mais antigo, já passou por isso. Eles já passaram por degradação ambiental, mas o que eu sinto é que eles já reflorestaram e as cidades são muito arborizadas. Um exemplo é que eu moro dentro da Mata Atlântica, no sul da Bahia, que ao meu redor, se você andar de avião, você vê, é uma mata, mas a gente não desfruta dessa mata na cidade. A gente não tem um parque municipal, a gente não anda em jardins, a gente não tem jardins, a gente não tem essa valorização que os países mais desenvolvidos têm. Então, a gente tem que aprender, né, que eles já passaram por isso e tentar melhorar, né? Não imitar, porque as nossas condições são diferentes, mas tentar ajustar para a nossa realidade. E cada um fazendo um pouquinho aí da sua parte, como o Cris falou. Lidiane, quer falar alguma coisa? Não, o que eu ia falar é que eu gostaria de pegar o contato de todas para poder, no Instagram, para poder continuar seguindo cada uma delas, porque é muito interessante a gente saber o que está rolando no mundo afora, né, sobre sustentabilidade, que é um assunto que é tão, assim, para a gente tem que trazer para o nosso dia a dia, para poder continuar florescendo isso para o futuro, né? Então, eu gostaria muito de ter o contato de cada um de vocês, né, no meu Instagram, para poder estar seguindo isso daí. E é isso. Vou colocar o meu aqui no chat. Pronto. O meu também. Por favor. Lidiane, tem alguma colocação, alguma coisa assim para dizer? Jeane, Estados Unidos. Jeane, Daniela. Lidiane. Vamos ficar em contato. Vamos ficar em contato. Isso. Não chegou uma outra pessoa aí? Não falta ela falar? Ou ela já mas saiu? Sumiu, porque ela mora aqui em Palmeiras e está com problema na internet. Eu não sei se ela está aqui ou em Lençóis, né? Porque é próximo. Aí eu não sei o que aconteceu. Ela estava com dificuldade de entrar, entrou e saiu. Não sei. Deve estar bem ruim, viu, a internet por aqui. Por isso que eu fico tensa na hora de falar. Não sei se está funcionando. Eu combino com vocês e daqui a pouco perde tudo. Mas é assim mesmo, né? É culpa da gente, né? A gente marcou, mas é isso. Fala onde? Sim. Tem um projeto, ou tem um documentário, que eu não sei se, na verdade, já saiu ou vai sair, mas está sendo produzido, acho que desde
2018, se eu não me engano. Mas o nome do documentário chama-se É para Amanhã. É para Amanhã. É um documentário feito por alguns portugueses sobre as maiores ideias de sustentabilidade do país. Deve ser bem interessante esse documentário. Mas eu não verifiquei se esse documentário já está pronto na internet, né? Mas eles relatam os melhores... Desculpa, você sabe onde que vai estar saindo? Vai ser na Netflix ou YouTube? Não, o que eu vi quando eu estava lá, que eu fiquei sabendo desse projeto, né, que eles foram 6 jovens que cada um moraram em vários países e pegaram algumas ideias e buscaram informações sobre projetos de sustentabilidade de Portugal, né, e acharam mais de 800 tipos de iniciativas que já existem no país de sustentabilidade, tanto de empresas, de pessoas físicas, jurídicas, de empresas ou pública ou particular, e eles vão reunir os melhores projetos de sustentabilidade e vão fazer esse documentário, mas eu não sei se já está pronto, provavelmente pode ser que já esteja na própria internet. O nome do projeto chama-se É para Amanhã. Legal. Para Amanhã. Anotado. Com apóstrofo, né? É para amanhã. Eu não sei como é nos Estados Unidos essa questão da separação do lixo, porque na Europa é bem forte. É uma coisa, já é algo cotidiano, a separação do lixo. É muito difícil quando a gente vive isso e depois tem que regredir, né? A gente continua separando o lixo. Mas nos Estados Unidos, eu não sei como é isso. Como é essa questão do lixo? Vocês separam aí? Sim. Obrigado, Giana. Então, gente, sim, aqui a gente separa. O lixo é realmente obrigatório. Se alguém vai punir você, dar você multa, depende se você continua para não separar, sim, você recebe multa. Então, de lá, similar a outros países, igual que outros países, você tem um caminhão que vem, tipo, por exemplo, hoje mesmo eu vou fazer isso, eu vou tirar lixo lá fora, no calçada, certo? Eu vou haver para reciclável, outro orgânico, certo? E tem outro, então, esse de amanhã, um caminhão que vem para pegar outro. É um reciclável. De lá, a gente não tem um conceito mais, muitos lugares, eu falei, similar para água, o fornecimento de água, o tratamento de lixo, mesma coisa, é para a municipalidade, para cuidar isso. Então, a maioria, hoje em dia, de municipalidades menores, terceirizar esse serviço. As áreas tipo Nova York ou Los Angeles, temos próprio de governo. Mas, de qualquer forma, a gente não tem mais de lixão. A gente mudamos esse modelo. A gente tem tecnologia que você vai reusar, claro, o reciclável, mas também vamos reusar as outras formas de lixo orgânico para outras formas. Então, no outro nível é isso. Você tem mais dúvida? Parece que eles têm umas fábricas, né? Que eles pegam para poder separar o lixo. Aí não separa o lixo orgânico do inorgânico. Dentro dessa fábrica não é lixão, é uma fábrica. Então, se você pega para poder ver o procedimento, é uma fábrica mesmo, entendeu? Separa o lixo ali. Então, aí separa o lixo orgânico do lixo que vai ser reciclável, entendeu? E aí constrói alguma coisa, e o lixo orgânico que vai, tipo dos gases, os gases mesmo, por exemplo, quando a gente defeca, que vai para o esgoto, e aí eles separam gases do nosso corpo, né? Outra palavra, agora eu não encontrei. Entendeu? Eles separam isso tudo dentro dessa fábrica, dentro desse lixão. Então, é uma coisa assim, é inacreditável. Assim, quando eu parei para poder ver direito como funciona, eu falei assim, gente, mas é impressionante, porque geralmente a gente tem um lixão, né? O lixão que vai a pessoa lá e vai separar na mão mesmo o lixo orgânico do inorgânico. Não, aqui tem uma fábrica, eles têm uma fábrica onde você pega, você processa, bota o lixo, entendeu? E aí vai passando aqueles negócios dos caminhões subindo, tal, e separa o orgânico, e separa o lixo do inorgânico, separa os gases, moléculas, a química. Eu tive contato com a empresa da Espanha, eu mandei para vocês aí o nome da empresa. É incrível, né? Eles têm uma máquina
que, na verdade, você não precisa nem separar o lixo. Essa máquina mesmo, ela separa o lixo todo. E aí ela cria uma coisa chamada biomassa, que depois você pode utilizar como combustível para outras empresas e tal. Exato, isso aí. Gente, uma coisa maravilhosa. A gente usa isso aqui direto. Um dos sistemas mais modernos de coleta do lixo está aí, eu acho que é na Espanha, que é aqueles containers subterrâneos, que a gente joga o lixo, já cai nos containers, eles já levam para esses galpões de separação. E é bem interessante isso, porque em Salvador, na Bahia, né, colocaram esses coletores ali na Barra, subterrâneos, para as pessoas jogarem lixo, só que as pessoas não têm a cultura e não sabem, amarram um saco plástico do lado, o lixo do lado, não joga no container, não joga no buraco. Na verdade, é um buraco. Né? Então, é bem interessante. Eu acho assim, que a gente está chegando lá. Vai precisar de conscientização, educação. E depois dessa crise, a gente está passando por essa crise, a gente vai amadurecer, não é? A gente vai amadurecer, eu acho que a gente vai ficar mais consciente. Isso. E é isso que é importante depois das crises, né? Eu acho que acho que o Brasil, o mundo inteiro também, né, vai ter muita consciência depois que essa crise, dessa pandemia toda passar. A gente vai começar a ver as coisas muito com os olhos diferentes, né? A forma de cuidado, de... Você quer falar alguma coisa? Não, aqui, desculpa, aqui quem forçou gente para olhar isso foi a crise de combustível no década passada. Sendo o combustível era tão caro, que chegou aqui tipo 4, 5 dólares por galão, que é muito, muito caro. A gente precisamos, foi obrigatório praticamente para a gente olhar novas formas de energia renováveis. Então, esse foi o princípio para a gente mudar a visão. Isso.